Oi, Oiê, tá me ouvindo? estou ouvindo perfeitamente. A gente espera agora as pessoas entrarem. Deixa eu ver quem que tá aqui. Só nós duas. Eu acho que tem mais alguém. Ó, vamos aguardar o pessoal entrar aqui. Isso que a gente vai falar agora, exatamente agora, fica lá ou tu tem como cortar? Eu acho que dá para cortar. Já tem alguém com gente. Esse um que tá aí não sou eu? Não, não. Já já aparece. Oi, Sandy. É a Sandy. Tudo bem? Seja bem-vinda, meu amor. Mais gente chegando, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa live sobre a hipnose clínica e os efeitos que trazem, né, nas mudanças dos processos psicológicos. A gente espera mais um pouquinho. Já apresento você, Simone. Olha, a Sandy tá com saudades, né? Tão bom ser professor, né? Também, Sandy, estou com saudade. Daqui a pouco a gente retorna, né? Já vai retornar presencial ou é online? Hum? Ainda não temos essa informação. Ah, tá. Estamos aguardando essa informação. Muita ansiedade. E a gente pode começar, né, Simone? Então Podemos. vamos lá, gente. Boa noite. Estamos aqui com a presença da Simone. Ela é hipnoterapeuta. Ela foi a nossa convidada para falar sobre a hipnose clínica, né? Dentro da proposta do Capacita, que estamos tendo durante esse mês, que é a oportunidade da gente conhecer, além dos muros, né, da universidade, sobre a psicologia e as possibilidades, de atuação, né? Então, Simone, se apresente, por favor. Estarei aqui contigo, tá? Mas você já pode começar, já pode, falar a respeito da sua atividade profissional, né? E se apresente também. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, Karine. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre hipnose junto aos alunos da UNAMA e é com muita satisfação, porque hipnose ainda hoje, mesmo depois de 20 anos que ela é reconhecida pelo Conselho de Psicologia, ela foi reconhecida através da resolução de 2000, resolução 13 de 2000, dezembro de 2000, como uma prática que nós psicólogos poderíamos é, atender nossos pacientes, né? E eu recordo que quando eu era aluna da UNAM, eu fui aluna da UNAM por 11 anos,
Não que eu tenha sido repetente, mas porque eu fiz 2 cursos na UNAMA, Serviço Social e Psicologia, e desde aquela época eu já era muito interessada nesse tema. Mas havia essa questão que psicólogos não poderiam trabalhar com hipnose, principalmente porque ela tinha sido abandonada por Freud. Era o que se dizia, e até hoje, né, tem muitos profissionais ainda que falam sobre isso. Mas quando eu comecei, na verdade eu me aposentei, né, da polícia, e aí eu comecei a pesquisar, né, eu já poderia trabalhar com hipnose, já que eu não estava mais trabalhando efetivamente com a psicologia. E foi quando eu descobri que não, que desde 2000 a gente já pode trabalhar com a psicologia e a hipnose junto. A hipnose como uma técnica auxiliar do processo psicoterapêutico. Ela não é a terapia em si. Ela é um processo, ela é uma técnica, uma ferramenta que nós vamos usar para acelerar resultados. Por que acelerar resultados? Porque começou a observar que quando você trabalha com o paciente em transe hipnótico, os resultados eles aceleram. Então, se eu tenho um paciente com ansiedade e eu começo a fazer sugestões para esse paciente em transe, os níveis de ansiedade, no caso, o estresse, os aborrecimentos, aquela angústia de que algo se realize logo, eles começam a diminuir. O paciente se sente mais calmo, mais tranquilo. E aí você começa a ter resultado muito rápido, principalmente quando o paciente ele é muito suscetível, porque todo mundo é suscetível à hipnose, mas alguns são muito suscetíveis e outros são menos. Mas não que não haja resultado, é só uma questão de tempo, a gente vai precisar de um tempo maior. Então, para mim é uma honra estar aqui falando sobre isso, principalmente para alunos de psicologia. E é importante também frisar que algumas faculdades no Rio de Janeiro, em Brasília, de psicologia já introduziram na sua grade curricular a hipnose. Então, a minha próxima esperança é que a própria UNAMA possa estar possibilitando isso também aí. Eu gosto muito de usar a definição de hipnose, porque existem várias definições de acordo com a escola, né? Se é ericksoniana, se é clássica. Existem várias definições para o que é hipnose. E eu sempre uso a definição da APA, que é a Associação de Psicologia Americana, porque eu quero seguir nesse rumo da psicologia. Hipnose, para eles, significa um estado de consciência em que vai envolver uma atenção focada, né? Uma atenção focada e toda a sua consciência periférica ela fica reduzida. E quando a tua consciência periférica está reduzida e você está focada em algo, a nossa capacidade de responder às sugestões ela se torna maior. Então, quando a gente fala em atenção, a gente já está falando de um processo, né? De um processo psíquico, que é a atenção. Mas a gente vai se focar mais na questão desses processos mais lá para frente. Porque eu gostaria de explicar um pouquinho mais sobre o que é a hipnose para as pessoas poderem entender. E aí, assim, voltando para essa definição da APA, de que hipnose envolve um estado de consciência em que você fica focado em algo, é importante dar exemplos. E a gente sempre usa os exemplos de filmes, novelas, livros, né? Quando você está focado num filme que para você é interessante, quando você está focado num livro, ou até mesmo aqui na tela do celular, quando você está focado no Instagram, naquelas fotos que estão aparecendo ali das pessoas, a sua consciência periférica, tudo que está passando ao redor de você fica reduzido.
né? Então você pode ouvir o cachorro latir, você pode ouvir a tua mãe falar lá na cozinha, mas você não está se importando com isso porque o teu foco está aqui. Então vamos usar o exemplo do filme, que é o mais clássico, é o mais simples para entender. Eu estou vendo um filme que prende muito a minha atenção, o meu foco, e eu começo a seguir as sugestões daquele filme, aquelas instruções que são dadas ali pelo ator, pela atriz, pela mocinha, pelo bandido, e eu estou focada ali. Tudo o que acontece aqui ao meu redor não está me importando muito. E tudo que está sendo falado nesse filme está me mobilizando emocionalmente. Então, quando a gente está nesse estado, a gente pode dizer que a gente está num estado de transe leve, tá? Aqui no consultório, a gente vai usar um estado mais profundo. A gente vai induzir o paciente, não é um filme, mas sou eu, enquanto psicóloga, enquanto psicoterapeuta, que vou dar instruções para esse paciente, assim como o ator dá no filme, instruções, olha, vamos ali, vamos naquele restaurante, eu vou matar fulano, enfim, os atores estão dando instrução. Mas aqui quem dá instrução é o psicoterapeuta. E o meu paciente, ele vai também focar no que eu estou falando e vai imaginar o que eu estou falando. E eu vou começar, nós juntos, né? Porque hipnose é comunicação, hipnose é interação, e nós juntos vamos chegar a algum objetivo. Seja para ansiedade, seja para emagrecimento, para parar de fumar, não sei. Vai depender do objetivo que o paciente me traz aqui. Então, o que que acontece? Quando eu falo que nós entramos num transe, vendo um filme, lendo um livro, vendo uma novela, nós entramos em transe naturalmente. É uma capacidade da nossa mente entrar em transe. E assim a gente se mobiliza emocionalmente nesse filme, por exemplo, mesmo sabendo que nada é real, que ali é um ator, uma atriz, que ali tem diretores por trás. E por que que a gente se mobiliza? Né? Porque a gente recebe estímulos, e aí eu vou falar um pouquinho agora dos processos. A gente está recebendo estímulos, não é assim que a gente começa a, a receber esses estímulos visuais, auditivos, sinestésicos, e a gente começa a processar isso através dos órgãos dos sentidos, você capta, né, esses estímulos, e o cérebro, ele tem esse potencial também, né, Simone, de captar mesmo e de se interpretar. né? Interpretar, né? Interpretar. Ele passa por essa transformação também, né? E aí entra um outro processo que é a percepção, que você você vai captar pela sensação, pelos órgãos do sentido e vai interpretar isso a partir do seu conhecimento, da sua história de vida, das suas experiências. Para a hipnose acontecer, Karine, é importante também falar que, assim como acontece nos filmes, aqui em consultório, o paciente primeiro precisa querer que aconteça. Ele não precisa acreditar, ele precisa querer que aconteça, ele precisa querer mudar. E é ele. Não adianta o paciente chegar aqui para mim e falar, eu vou parar de fumar porque a minha esposa não quer que eu fume mais, né? Porque o meu médico mandou eu parar. Não, mas na verdade, ele tem que querer, porque senão não funciona. É uma perguntinha que eu faço, que é uma pergunta básica que eu faço para o meu paciente. É numa escala de mudança, né, do seu desejo de mudar, numa escala de zero, onde zero é nada
E 10, eu quero, é o meu maior desejo a mudança. Em que escala você se encontra, né? Em que nível você se encontra? E eu já tive paciente aqui paciente que queria fazer tratamento aqui com hipnose para emagrecer, que ele me responde a 3. Meu desejo, o nível do meu desejo de emagrecer está em 3, de 0 a 10 está em 3. Então, esse paciente, a gente não vai ter resultado com ele. O hipnoterapeuta, a pessoa que trabalha com hipnose, não tem o poder sobre a mente do sujeito, né? A gente não tem poder sobre o sujeito. Isso daí é até muito importante. A gente está falando também sobre os mitos, né? Porque as pessoas acreditam que hipnose a gente vai dormir, né? A hipnose a gente fica inconsciente, e em hipnose eu vou ter o poder sobre a tua mente, e isso tudo é mito. Tá? Você permanece consciente o tempo todo, você não dorme, porque se você dormir não funciona. Você precisa estar focado nas minhas instruções, no que eu estou falando, assim como você fica focado no filme, por exemplo. Então, a primeiro ponto é a pessoa querer, realmente. Ela não está fazendo porque o outro quer, mas sim porque ela quer. O segundo ponto é ela se permitir. Eu me permito entrar num estado de relaxamento profundo, porque a hipnose envolve também um estado de relaxamento profundo, né? Para a gente induzir ao transe, eu vou estar dando sugestões, eu vou estar dando instruções para essa pessoa entrar num estado de relaxamento. E quando ela entra num estado de relaxamento, é como se o corpo dela adormecesse, entre aspas, tá? É como se o corpo dela desligasse. Mas a mente dela continua aqui, no aqui e agora comigo, funcionando, me ouvindo, porque ela precisa me ouvir, né? Seguindo as minhas instruções e imaginando o que eu estou falando. E então ela não pode dormir, ela precisa se permitir entrar nesse estado de relaxamento. Eu digo que hipnose é um estado de relaxamento profundo e prazeroso, porque quem chega aqui e experiencia a hipnose, ela sente o quanto é gostoso relaxar. Eu falo também que é uma massagem relaxante sem ninguém te tocar, né? Então, é tudo ouvindo, é tudo imaginando. E a pessoa sai, eu tenho relatos de pacientes aqui que saem, eles dizem assim, parece que eu tô voando, parece que eu tô leve. Por quê? Principalmente os ansiosos, eles não se permitem relaxar. Eles estão o tempo todo ligados, eles estão o tempo todo no modo de alerta. E quando eles chegam aqui, e eu explico isso para eles, que eles precisam querer se permitir relaxar, e que eles se permitem relaxar. Quando foi a última vez que eles se permitiram relaxar? Então, eles conseguem sair daqui bem calmos, tranquilos e relaxados, né? E além de querer se permitir, você precisa focar no que eu estou falando, né? Concentrar-se no que eu estou falando. E tudo isso aí a gente está falando de processo, né? Processos psíquicos. E seguir as minhas instruções, da mesma forma que acontece no filme. No filme você quer assistir o filme. Ah, eu vou assistir hoje, sei lá, Senhor dos Anéis. Né? Titanic, vamos falar aí do Titanic. Não sei se os alunos não são da época do Titanic, né? Mas Acho que assim. sim. Clássico não tem época, Simone. Então, assim, assim como eu quis assistir aquele filme, eu preciso querer aqui também. Assim como eu me permiti ficar 1 hora e meia, 2 horas assistindo um filme, eu preciso também me permitir ficar aqui 50 minutos comigo relaxando, né? Assim como eu me permiti me focar, concentrar na tela da televisão, eu preciso também me focar aqui, concentrar, né, no que a Simone está falando.
e seguir as instruções do que a Simone está falando, porque lá no filme eu sigo as instruções, né, do ator, do que ele fala, e eu fico ali imaginando o que vai acontecer, qual é a cena seguinte. E a mesma coisa aqui. Eu preciso dessa imaginação do meu paciente, porque quando a nossa imaginação ela é poderosa, as pessoas não têm noção do quanto é poderosa a nossa imaginação, né? As pessoas que possuem transtorno de ansiedade, elas vivem muito no imaginário, né? E esse imaginário começa a mobilizar emoções, emoções negativas. E o que a gente faz aqui é trabalhar com o imaginário, mas permitindo a esse paciente que ele tenha emoções positivas, né? Que ele se sinta calmo, tranquilo, enfim. Então, o que que acontece? Eu poderia fazer até aqui um teste, pena que a gente. Eu poderia fazer um teste aqui com os pacientinhos já, com os alunos, é, que é um teste que a gente faz de mão colada, mãos coladas, né? Bora fazer, Karine? Bora fazer diferente hoje? Um teste para avaliar a imaginação do Ó, uma povo? vez eu fiz contigo lá presencial lá na UNAMA, né? Daí eu acho Hum. que eu não estava tão bem concentrada. O que que acontece? Eu não tenho poder sobre a mente de ninguém, como eu disse, Sim, entendeu? Acontece quando a pessoa quer. É tudo que eu já acabei de falar. Quando a pessoa quer, quando a pessoa se permite passar pela experiência, quando ela foca no que eu estou falando, nas instruções que eu estou dando, e principalmente quando ela imagina. Então, outro dia eu atendi uma pacientinha aqui que eu fui fazer o teste de mãos coladas com ela. E eu perguntei para ela assim: você imagina bem? Você consegue imaginar bem? Ela falou assim: consigo. E ela é uma pessoa super proativa, resolvida, determinada, decidida, tem um cargo alto no trabalho dela, ela precisa comandar algumas pessoas, então ela precisa ter o poder de solução, né, de resolução. E aí eu falei assim: então vamos fazer o teste, vamos ver se você imagina bem mesmo. E quando eu fiz o teste com ela começou a imaginar na solução do que eu estava fazendo com ela. E aí não funciona, porque ela não estava seguindo as minhas instruções, porque em momento nenhum eu falei que era para ela fazer solução, tá? sim. Uhum. Não adianta ficar imaginando outra coisa, pensando outra coisa, tem que pensar o que eu falar. E aí, como vai ficar gravado, a pessoa pode, inclusive, até fazer depois, Tá. tá? É, então, eu vou pedir para quem estiver aí nos assistindo, fechar os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente imagina melhor, tem mais facilidade para acessar, né, e imaginar o que eu estou falando. Então, eu vou pedir, como você já fez, se você não quiser fazer, Karine, não é problema, você pode fazer depois. Então, eu vou pedir para as pessoas que estiverem assistindo fechar os olhos e só ficar me ouvindo agora. E antes de fechar os olhos, eu quero que as pessoas fechem bem a mãozinha. Se tiver anel, tire os anéis, que pode machucar, e aí tira o foco, tira a concentração. Fechar os olhinhos, né? Fechar bem as mãozinhas assim, ó, bem fechadinha, tá? Aqui. E fechar os olhos e imaginar o que eu vou falar. Então, eu quero que as pessoas, feito isso, imagine que eu tenho aqui nas minhas mãos uma cola super poderosa. Sabe aquelas colas tipo Super Bonder? Pois é, essa cola que eu tenho aqui nas minhas mãos. E essa cola, ela é poderosa, ela cola tudo. Eu quero que a pessoa imagine que agora eu estou derramando essa cola sobre as suas mãos. E essa cola vai escorregando entre os seus dedos,
entre as palmas das suas mãos e vai colando. Imagine que essa cola, ela é tão poderosa que ela pode colar as suas mãos e colar os seus dedos. Sinta essa cola escorrendo e conforme ela vai escorrendo, ela também vai colando, colando completamente a sua mão. Sua mão fica completamente colada, totalmente colada, muito colada. Os dedos ficam colados, palmas ficam coladas uma nas outras. Imagine também que essa cola ela é tão super poderosa que ela pode secar rápido e ela começa a secar agora. Imagina ela secando completamente, ficando muito seca, completamente seca. Sua mão está colada e cola seca. Totalmente colada e seca. Agora eu quero que você abra os olhos e tente descolar as suas mãos. Um, dois, três. Descolhe as suas mãos. Algumas pessoas, Karine, vão permanecer com a mão colada. Outras não, vão descolar, tá? Por quê? Ou porque ela não se concentrou completamente, ou porque ela ficou imaginando outras coisas, como essa minha paciente, que já ficou pensando como é que ela ia fazer para descolar depois que tivesse colada. E aí, em momento nenhum, eu falei sobre isso. Aquelas pessoas que tiverem com a mão colada, com as mãos coladas, elas vão descolar a hora que elas quiserem. Eu não tenho poder sobre a mente delas. Mas aquelas que têm mais dificuldade, eu posso fazer assim, ó. Um, dois, três, descolou a mão agora. Um, dois, três, descolou a mão agora. E ela descola a mão completamente. Ou seja, aquelas pessoas que colaram a mão me mostra que elas são bem suscetíveis à hipnose. A gente podia até pedir para que as pessoas que participaram colocassem na caixinha aqui de comentários, né? Certo. Se alguém participou, como Se foi colou, essa se não colou. experiência. É, E e depois a pessoa pode repetir, não é porque ela não colou agora que ela não possa colar depois. E claro, não é porque ela não colou comigo que ela não possa colar com outra pessoa depois. A Lúcia Macabira falou que, que é incrível, alguma coisa assim, ela comentou aí. Então, assim, nossa, não que fantástico, né? A Lúcia Macambira. é. Depois, quando a gente terminar aqui, a pessoa pode voltar o vídeo e tentar fazer novamente, tá? Ou fazer sozinha, ela já sabe como é só ela imaginar que ela colou as mãos, que ela tá colando as mãos dela, que tá sendo derramada uma cola nas mãos, né, dela e tá colando a mão dela. E é muito interessante porque às vezes, só com esse teste, o paciente já consegue perceber o quanto a mente dele é poderosa e que, às vezes, ele se autodestrói com a mente dele, com a imaginação dele. Entendeu? Eu sinto bastante, disse a macambeira, a Lúcia. Então, assim, a nossa mente, como eu disse, a nossa imaginação ela é poderosa. Não é à toa que alguns pensadores, né, já falavam da imaginação. Se a gente for fazer uma busca rápida aí no Google, a gente vai encontrar vários pensadores antigos, como Shakespeare, o Napoleão Bonaparte, eles já falavam sobre isso. Né? O quanto as figuras imaginárias têm um valor e um relevo maior do que, às vezes, a própria realidade. E a gente consegue perceber muito isso nos pacientes que são ansiosos, né? Porque eles ficam imaginando um futuro tenebroso, catastrófico, e aí eles começam a se mobilizar emocionalmente. É, então, assim, eu queria tirar algumas dúvidas das pessoas, se elas entenderam até agora o que eu falei, se tem alguma pergunta que elas queiram fazer. Tem uma pergunta aqui, ó. Simone, você consegue ver? Tem uma vulnerabilidade. Eu só estou vendo aqui, me senti tão poderosa pela resistência. Não entendi. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Eu acho que não funcionou com ela. Ela falou assim: isso é poder ou vulnerabilidade? Ela se sentiu bem poderosa por ter resistido a essa suscetibilidade, talvez. Ela não colou as mãos, é isso, né?
Isso. Foi isso que eu entendi. O que deixa eu só, eu acho que dá para eu ler aqui. Isso é poder, é a psi amiga, né? Isso é poder ou vulnerabilidade? Me senti tão poderosa pela resistência. Eu queria entender se essa resistência é dela de não colar as mãos ou é a resistência que ficou a mão dela, porque tem paciente que fica tão preso que ele não consegue abrir. Então, eu queria saber se essa resistência é de não conseguir abrir ou é uma resistência dela de não se permitir. Explica, por favor, Psi amiga, isso o quê? O que que acontece, Karine? Eu digo que é um poder que você tem, tá? A sua imaginação é um poder que você tem. O problema, principalmente dos pacientes ansiosos, deprimidos, é que eles usam esse poder para o mal, para a derrota, quando na verdade eles deveriam usar para a vitória, porque as pessoas muito suscetíveis, elas são como esponjinhas, elas captam essas sensações, esses estímulos ambientais com muita sensibilidade, entendeu? Ela colocou aqui, por não colar as mãos. Pois é aquilo que eu estava falando. Se você não quer, se você resiste, a partir do momento que você resiste, você não está querendo. Você não está se permitindo. Eu não tenho poder sobre você, eu não tenho poder sobre a sua imaginação, eu não tenho poder sobre a sua mente. Então não funciona, não vai funcionar enquanto você não quer, enquanto você não se permite, tá? É, Aí ela fala assim, ó, me senti tão poderosa pela resistência. A gente não está aqui numa guerra de mentes, a minha mente contra a sua, entendeu? Então não tem por que se sentir poderosa pela resistência. Eu não estou fazendo nada forçado, só acontece se você quiser. Ela Uhum. colocou assim: mesmo me esforçando, minha mente não conseguiu cair na fantasia novamente. Uma intervenção da memória. Isso não passa da sua imaginação, não é verdade? Da minha não, né? Da pessoa. É como eu falei, eu não tenho o poder sobre a mente do outro. É, e ela só entra na fantasia se ela quiser, como na fantasia do filme. Por que as pessoas se mobilizam com o Titanic? Por que as pessoas choram? Ah, tudo bem, o Titanic é uma história real, mas ali não é o verdadeiro ator, não é o verdadeiro personagem que vivenciou aquela Uhum. história. Ali é um ator, ali é uma atriz. E por que você se mobiliza? Né? Algumas pessoas vão se mobilizar mais do que outras. Por quê? Porque elas são mais suscetíveis aos estímulos ambientais. E aí a gente está falando mais uma vez de processo. Ela falou assim, ó, na primeira vez colou muito, por muito tempo. Então, vai depender do momento da pessoa, né? Vai depender também Do da confiança ambiente. do ambiente, da confiança, né, da permissividade, como eu falei, ela precisa se permitir. E quem não, às vezes, a hipnose, os testes de suscetibilidade, que esse é um teste de suscetibilidade, às vezes ele pode não funcionar comigo, mas funciona com outro hipnoterapeuta, entendeu? Que a pessoa cria um vínculo maior. Pode ser que não funcione naquele dia, naquela sessão, mas numa outra funciona. E eu não preciso, isso daí foi só um exemplo, eu não preciso usar só esse teste, eu posso usar outros. Né? Às vezes eu nem uso teste, às vezes aqui no próprio relaxamento progressivo ou um outro tipo de indução hipnótica que eu faça, eu já percebo se a pessoa é suscetível ou não. Se ela, se ela segue as minhas instruções no momento, entendeu? Então veja que para a hipnose acontecer, eu preciso dessa comunicação com o outro, eu preciso do foco, da concentração, que ela queira. Não tem o poder sobre o outro. Essa história que aparece em filme, né, nesses shows de entretenimento, eles não são do jeito que aparece, tá?
Não é essa mística, não é essa mágica. Tudo ali só acontece porque a pessoa quer, né? Só que o mágico, no caso, eles têm muita habilidade, eles têm muitas habilidades. E às vezes aparece que não é que a pessoa nem está querendo, mas está acontecendo, entendeu? Na hipnose clínica é diferente. A gente já fala claramente para o paciente que ele precisa querer, ele precisa participar, ele precisa se permitir. Mais alguma pergunta? Eu acho importante a gente falar para os estudantes que eles vivem na vida acadêmica, né, que a hipnose já existem alguns, até a última vez que eu pesquisei tinha mais de 14 mil artigos científicos falando sobre hipnose. Né? Então, assim, hoje a gente não precisa mais provar que a hipnose funciona, como no passado, porque já existem vários trabalhos científicos mostrando os resultados. Né? Aqui em clínica mesmo a gente vê resultado. Né? A gente vê paciente que consegue resultado e já indica outro, um amigo, uma amiga, um parente, porque teve esse resultado que se não tivesse eles não indicavam, se eles não tivessem eles não retornavam, entendeu? Então, a hipnose, inclusive, ela não está só no meio da psicologia. Ela existem tratamentos odontológicos com hipnose, né, pessoas que têm fobia de dentista, pessoas que são muito suscetíveis, que dá para fazer procedimentos odontológicos sem o uso da anestesia local. Né? Oi? Parto também? Também. Seria muito interessante que as doulas, né, pudessem aprender hipnose para poder ajudar também as gestantes. A hipnose ela também está na área médica, né? Tem médico, eu conheço cirurgiões que já usam hipnose, né? Não, aqui em Belém não fazendo cirurgia, mas que tira uma dor do paciente, né? Tem paciente meu que chega aqui com dor de cabeça, a gente faz uma técnica rapidinho, tira a dor de cabeça de paciente, né? Com torcicolo. E é muito interessante porque a gente usa a imaginação. A imaginação é muito poderosa, eu quero que vocês saibam disso. Simone, eu quero só dar um lembrete aqui, muito importante a respeito da frequência que está na bio, tá, gente? Então, assim, quando vocês entram na página do curso de psicologia, o NAMA BR oficial, esse aqui que está rolando a live, vocês vão ver lá na descrição. Daí você clica naquele link, é um link. Aí você vai preencher sua frequência, tá bom? É só um lembretezinho. Olha a Glenda. Beijo, Olha a Glenda. Glenda, linda. Então, assim, a Glenda é neuropsicóloga em Abaetetuba. Se tiver alguém em Abaetetuba aí, é Barcarena ou Abaetetuba? Acho que é Abaetetuba, né? A Glenda é neuropsicóloga. Excelente neuropsicóloga. Eu fazendo propaganda da Glenda. Vamos lá. Eu queria falar também, Karine, que quando a gente está trabalhando a imaginação desse paciente, só voltando um pouquinho da questão do processo, dos processos psíquicos, que esse é o tema, né? Belém Barcarena. Que quando a gente fala de imaginação, a gente vai estar falando que a gente vai estar trabalhando com esses processos psicológicos, os básicos, né? Porque a imaginação do paciente, ela vai envolver aprendizagem. Ele só pode imaginar aquilo que ele conhece, aquilo que ele aprendeu durante as experiências e as vivências dele. Quando a gente fala em imaginação, a gente está falando de memória também, né? Porque eu só posso imaginar o que eu tenho retido na minha memória.
Eu não tenho como imaginar alguma coisa que eu desconheço. A imaginação também vai estar relacionada com a sensação, porque quando eu imagino, eu estou mobilizando e envolvendo as minhas sensações, né? Tudo aquilo que eu venho recebendo como estímulo visual, auditivo, olfativo, gustativo, né? E durante o transe, durante as sugestões, eu vou estar o tempo inteiro dando sugestão para o meu paciente para que ele se veja num lugar seguro, né, num lugar que ele sinta paz, calmaria, tranquilidade. E às vezes esse paciente está imaginando uma praia, né? Aqueles pacientes que gostam de praia, né? Para ele imaginar essa praia, ele tem essa praia na memória dele, ou ele cria naquele momento uma praia do jeito que ele se sinta seguro, né, que seja agradável, que o mobilize sensações de calmaria, tranquilidade. Né? Eu vou estar trabalhando também a percepção desse paciente, na medida em que, através da imaginação, o paciente ele possa organizar e interpretar todas aquelas informações que eu estou pedindo para ele imaginar. Então, a gente está falando, vê como envolve muitos os processos psíquicos, né? A atenção, o tempo todo eu estou falando de atenção. Então, para os alunos na tua matéria, isso é importante também eles estarem percebendo, né, que a hipnose ela vai mobilizar esses conteúdos e vai também mudar. Porque eu gosto de dar muito o exemplo dos pacientes com ansiedade, porque eu trabalho muito, né, nessa área. E muitas vezes esses pacientes, eles vêm trazendo, né, sensações de angústia, irritabilidade, enfim, eles vêm trazendo aquelas sensações que eles mobilizam diariamente, né? Toda a percepção que ele tem sobre si, sobre o outro, sobre o mundo. E durante o processo hipnótico, eu vou estar dando sugestão para ele de outras sensações. Sensações que muitas vezes ele está há tempos sem sentir. Como eu disse, né? Qual foi a última vez que um paciente ansioso se permitiu relaxar? Sentir a sensação, né, do toque do corpo dele na poltrona. A gente está falando de tato, né? De se visualizar numa praia. Quando foi a última vez que ele se permitiu isso? De parar e imaginar numa praia, sentindo a areia no seu pé. Isso para pacientes que gostam de estar na praia, né? Porque tem aqueles que odeiam estar com areia nos pés. Então a gente tem que fazer todo um levantamento, né? Do que é uma sensação agradável para esse paciente. E aí a gente vai mobilizando. O quanto isso é sério e comprometido com o paciente, né, Simone? Não é algo que se faça aleatoriamente. Você faz primeiramente um levantamento, uma anamnese para saber aquilo que realmente o paciente, que pode ser algo reforçador nesse comportamento, para que ele de fato consiga sentir prazer naquilo que você está levando ele a perceber e a sentir também. Isso tudo é um compromisso do profissional, né, para levar justamente essa mudança e essa nova memória aí, né? Até porque eu sempre falo que cada paciente, cada paciente é um ser único e singular. Então, eu preciso conhecer a história dele, inclusive a história de aprendizagem desse paciente, né? E aí, a primeira sessão, é importante isso falar também, que tem pacientes que ligam ou que procuram o tratamento com hipnose achando que na primeira sessão eu já quero hipnose. Não é assim.
né? A primeira sessão eu vou ouvir esse paciente, eu preciso conhecer que demanda é essa, qual é essa queixa do paciente, qual é essa queixa inicial que ele vem me trazendo, né? E saber, às vezes, é porque eu sou ansioso, eu tenho um transtorno de ansiedade, tá? Mas eu preciso te conhecer a tua história, fazer essa escuta, porque o José, que tem um transtorno de ansiedade, é diferente do João, que também tem um transtorno de ansiedade. A história de vida deles e a história de aprendizagem é completamente diferente. Então, eu preciso conhecer. E aí que a gente faz na primeira sessão uma anamnese, né? Prévia, a gente faz a orientação, a avaliação, se como é que está essa suscetibilidade deles. Porque o paciente, quando é muito suscetível, a gente consegue resultado imediato. Agora, quando o paciente não se permite, eu já tive paciente aqui que eu precisei de 6 meses para ter resultado com ele. Por quê? É um paciente que é extremamente ansioso, extremamente controlador, extremamente desconfiado. Então, se não tem confiança, se não tem vínculo, rapó, não funciona. Você falou assim, 6 meses. É um tempo mais longo para trabalhar com a hipnose? Para eu ter resultado, para eu ter resultado. Eu tenho paciente aqui que na primeira sessão de hipnose a gente consegue resultado. Eu não vou te dizer que esse paciente saiu daqui, e agora eu sou livre, leve e sou. Não. Mas aquele paciente que não conseguia dormir, aquele paciente que não conseguia relaxar, na primeira sessão, quando ele é muito suscetível, e quando eu estou falando em suscetibilidade também, eu estou falando nessa permissividade, a gente consegue resultado na primeira sessão. E é por isso que eu gosto da hipnose. E tão importante quanto essa suscetibilidade para poder participar da sessão de hipnose, eu acredito também que o paciente consiga se colocar no lugar do paciente, né, Simone? Porque, por exemplo, eu sou psicoterapeuta também e já ocorreu algumas vezes do paciente querer guiar uma sessão terapêutica. É interessante isso, né? Olha, você não deveria fazer isso, perguntar isso. E aí eu pontuo para o paciente, para o cliente, né? Para essa pessoa que está sendo atendida por mim, que ele precisa confiar no meu atendimento naquele momento. E aí ele pode, inclusive, fazer uma compreensão de que na vida cotidiana, porque assim, o consultório ele também é um recorte do seu dia a dia, né? Da sua realidade. Tudo. Então, ele precisa entender que na realidade também, talvez ele esteja buscando o controle de que existe um sofrimento. Quando ele quer controlar tudo, do seu jeito, ao seu modo, e não se permite também se colocar no outro lugar, não que isso seja inferior, ao contrário, mas que seja no lugar realmente de que ele possa se sentir acolhido, amparado, ajudado, guiado naquele momento, né? E assim, esse paciente que eu estou colocando, a gente demorou esse tempo todo porque ele não se permitia, né? Aquilo que eu falei no início, eu preciso que esse paciente se permita entrar num estado de relaxamento profundo. E eu digo que é um estado de relaxamento profundo e prazeroso, porque eu vejo aqui, né? Os pacientes saem daqui numa leveza, numa calma, aqueles que se permitem e confiam. No caso desse paciente, ele já, na história de vida dele, foi uma história de muito sofrimento, assim, de ser destratado, de ser humilhado, né? Então ele não conseguia confiar no outro, não era só em mim, era em qualquer pessoa. A única pessoa que ele confiava era no pai e na mãe, e mais ninguém.
Então, como é que ele vai entrar num estado de relaxamento profundo aqui comigo? Mesmo eu psicoeducando esse paciente, né, de que ele vai continuar consciente, de que ele não vai dormir, que ele não vai me contar a senha do banco, que ele não vai me contar segredos se ele não quiser contar. Então, mesmo eu fazendo toda uma psicoeducação, e não foi só na primeira sessão, por isso que eu falo, a primeira sessão é psicoeducação, é levantamento de dados, é anamnese, né? Então não tem hipnose na primeira sessão. E aí na segunda eu ainda vou reforçar isso de novo, né? O que a gente chama de mitos. Quais são os mitos que existem na hipnose, que os filmes passam muito esses mitos, né? Que a hipnose é mágica, é misticismo, né? É coisa de como é que se fala? Pessoas que fazem coisa errada, como charlatão, né? Então, eu faço toda essa psicoeducação e mesmo assim, o paciente, ele não consegue se permitir e entrar no estado de relaxamento. E eu preciso desse estado também aqui, até por conta, para favorecer ele, para ele perceber que ele pode entrar no estado de relaxamento, independente de hipnose, entendeu? E aí foi quando esse paciente começou a perceber que todas as sessões praticamente eram a mesma coisa. E aí a gente foi criando um rapport, a gente foi criando um vínculo maior, e ele percebeu que eu era confiável para ele. Foi quando a gente começou a ter resultados, e foi muito rápido. E aí ele ficou assim, nossa, é rápido? Assim, eu falei, sim, agora que você se permite, é rápido, né? E esse paciente a gente já está trabalhando, a gente já trabalhou algumas coisinhas, agora a gente já está em outras. Porque na terapia cognitiva comportamental, que é a linha que eu trabalho, a gente tem uma lista de problemas, né? Então, qual é o primeiro problema que você quer resolver? O meu primeiro problema é essa dificuldade que eu tenho de sei lá, ele vai trazer. E aí, esse paciente, a gente já está no terceiro problema que ele elencou lá. Mas agora foi tudo muito rápido e eu estou trabalhando muito metáforas com esse meu paciente. Né? Porque quando você consegue um paciente que ele entra em transe e essa mente subconsciente fica suscetível a sugestões, fica aberta a sugestões, a gente começa a trabalhar com metáforas, porque as metáforas são histórias que a gente conta para o teu subconsciente. E a gente entende que o subconsciente ele é simbólico, né? Ele é imaginário. Então fica mais fácil de você ter acesso. A gente conversa direto com o subconsciente. E aí tem respostas rápidas, mais rápidas ainda, podemos dizer assim. Porque eu não estou trabalhando com racional. Eu não estou trabalhando com o racional desse paciente. Eu estou trabalhando com o emocional. E o emocional está a nível de subconsciente no nosso entendimento da hipnose. Eu não estou falando agora em psicologia, eu estou falando de hipnose. Tem uma pessoa aqui que está falando assim, eu quero saber o que eu fui no passado, eu quero saber o que fui no passado. É o Bulhosa, o Humberto Bulhosa. Aí a gente já está falando de regressão. Hipnose é diferente de regressão, né? A gente usa a hipnose para chegar na regressão. A regressão, eu posso fazer uma regressão de idade, né? Ou posso fazer uma regressão de vidas passadas. E para quem não acredita em vidas passadas, não importa. Eu disse que, desde o início, que você não precisa acreditar. Você precisa querer, se permitir. Tá? Então, eu vou usar a hipnose para a pessoa entrar no transe hipnótico. Vou entrar no estado de relaxamento, entrar no transe. Entrou no transe, eu começo a fazer a regressão. Como? Se a pessoa tem 50 anos, eu vou começar a regredir essa idade. 50, 49, 48, 47, 46. E aí eu vou até o útero materno. Oi. Eu acho que vai acabar o nosso tempo.
É, eu tenho, eu tenho Mas que. olha, será que tá caindo? Não, não Eu tá tô aqui, caindo. faltam 5 É porque o minutos. Instagram, ele para a Ele live, para. né? Com 1 hora. Aham. Então, assim, é... tem um fã ali, um fã. Meu filhote. De repente, você pode lançar uma mensagem final, uma proposta para a gente se encontrar de novo daqui a um tempo. É bom ficar esse gostinho de quero mais. Falar sobre a hipnose Eu amo falar sobre dentro desses hipnose. aspectos de mudanças dos processos psicológicos, memória, atenção, concentração. Nossa, isso é muito válido, principalmente nesse momento delicado em que estamos vivenciando, Uhum. né? Essa questão de muitas crises de ansiedade, um medo, o distanciamento, como eu falei anteriormente, né? Até bati um papo com uma galera ontem aqui falando sobre isso. E a hipnose ela está a serviço justamente dessa possibilidade de mudança nessas emoções. Então pode ser que fique esse gostinho de quero mais, eu acho bem interessante isso. De repente a gente tentar se reencontrar em outro momento. Eu fiquei muito, muito feliz por você ter aceito mais uma vez estar aqui, tirando essas dúvidas, plantando essa curiosidade na nossa cabeça e trazendo essa possibilidade mesmo, né? Da gente poder mudar pensamento, mudar a sensação, mudar comportamento. Nossa, isso Tudo começa, tudo começa pelos nossos pensamentos. A gente pensa, né? Imagina e mobiliza emoção. E quando a gente mobiliza emoção, a gente vai procurar fazer alguma coisa, ou para aliviar essa emoção, né? Ou para curtir mais essa emoção. Então, assim, saibam que acontece, tudo começa pelo pensamento, né? E a gente pensa, já foi feita uma pesquisa que a gente tem de 60 a 70 mil pensamentos por dia. E 90% deles são os mesmos de ontem. São os mesmos de ontem, de ontem. De ontem, de ontem, de ontem, de ontem. Ou seja, eu sou essa pessoa que penso. E falando rapidinho, nós somos os únicos seres vivos capazes de pensar sobre os nossos pensamentos. E muitas vezes a gente não faz isso, a gente simplesmente pensa. E a gente precisa começar a fazer uma reflexão sobre o que, que eu ando pensando. Esses meus pensamentos são verdadeiros, são reais? Ou eu estou imaginando e mobilizando emoções que não são agradáveis para mim? Bem, eu vou parar por aqui, porque daqui a pouco, olha, cortam a gente. Eu quero mandar um beijo para todos que lembrem de participaram. assinar. Assinem a frequência, meus amores. Todos vocês que estão aqui, tá lá o link, tá lá na bio. É só clicar, vai direto. Você vai preencher o seu nome rapidinho, tá? Faz isso, dá uma sugestão também. A gente vai ficar muito agradecido com a tua participação também na frequência, tá? Beijo, Simone, Karine. mais Gratidão. uma vez, muito obrigada, querida. Muito obrigada. Você é sempre muito bem-vinda aqui, tá bom? Obrigada, amor. Eu Obrigada por agradeço. ceder o seu horário para tirar nossas dúvidas. Eu fico muito feliz de poder estar falando para psicólogos, para estudantes de psicologia sobre Fica hipnose, porque ainda curiosos, né? e é um tema bem ainda mal visto, quando na verdade pode ajudar muita gente. Tá bom? Tá aí que está há 20 anos sendo reconhecido pelo Conselho de Psicologia, Medicina, Odonto, Físio, tá bom? Obrigada, meu amor. Tchau. Tchau, Simone.